Então vamos lá. Paraxá Ekev. Primeiro, essa Paraxá Ekev, segundo a língua judaica, né, Ekev pode ser traduzido como porquê, né? E por que essa Paraxá se chama porquê, né? Nessa Paraxá são descritas algumas mitzvot, né, alguns mandamentos, que são mandamentos que às vezes as pessoas podem não achar que fazem muito sentido. Então são algumas mitzvot que desafiam o nosso intelecto, né? Que só pode ser algumas mitzvot que a gente pode ler, nossa, mas isso não parece ser nada demais. Então justamente o nome dessa paraxá se chama Ekev. Por quê? Por que tantas mitzvot, algumas mitzvot que não fazem tanto sentido para a gente, né? O Midrash, ele explica que, que é justamente através dessas mitzvot, né, que a gente aumenta a nossa relação com o Criador. Por quê? Ekev, segundo o Midrash, ele pode ser traduzido como porquê e também como calcanhar. Então, o Midrash fala que às vezes, muitas vezes o calcanhar da pessoa são coisas que para ela, o erro, né, justamente onde está a fraqueza, o calcanhar para a pessoa é justamente em coisas que não fazem sentido para ela, né? Então, nem sempre nem sempre aquela mitzvot, nem sempre aquele mitzvot ou aquela. O pessoal, só aguarda um pouquinho que a internet do William deve ter caído. Aí ele aí, ó. Chegou de novo. Voltei, caiu, voltei. Então vamos lá, vou reiniciar então. Desculpa aqui que a internet caiu, voltou. Então vamos começar até mesmo para ficar melhor para gravar. Então a paraxá dessa semana é a paraxá Ekev, a paraxá relacionada ao Midrash, né, que a gente estuda toda semana. E bom, primeiro a gente vai começar com a etimologia da palavra Ekev em hebraico, né? E o que quer dizer Ekev, né? Ekev, segundo a língua hebraica, quer dizer por quê. E por que essa paraxá se chama por quê, né? O Midrash fala que essa paraxá se chama por quê? Justamente porque nessa paraxá você encontra algumas mitzvot, alguns mandamentos do Criador que podem não parecer fazer muito sentido para as pessoas, né? Então, as pessoas às vezes podem ler uma certa passagem da Torá, uma mitzvot, algo que o Criador pede para você fazer, para as pessoas fazerem, e aquilo não ter muito sentido, né? Então, a Paraxá começa a falar que Ekev também pode ser traduzido como porquê ou calcanhar. E muitas vezes esse é o calcanhar das pessoas, os erros que as pessoas cometem, né? Porque às vezes as pessoas não querem cumprir aquilo que o Criador falou, até mesmo para nós, né? Alguma, sei lá, alguma lei de Noah, algo que não faça muito sentido para a gente, porque a gente não quer cumprir algo porque às vezes não faz sentido, né? Mas é, nós temos que cumprir os mandamentos porque o Criador pediu para a gente cumprir os mandamentos, né? E se ele que projetou a gente, ele que é a inteligência, ele é a definição de inteligência, então por que você não vai fazer algo que é a definição que o ser entende, que projetou o ser humano vai fazer? Ele sabe de todas as coisas, né? Então, sabendo disso, né, quando Moisés explicou também esses mandamentos para aquela geração, ele falou o seguinte, né? Para aquela geração ao qual ele estava direcionando o seu discurso, né? Bom, e o Moisés fala, né, que você tem que cumprir todas as mitzvot de Hashem, mesmo
que elas não pareçam importantes para você. Então, porque normalmente a gente vai se ligar a uma mitzvot e outra não, mas o que acontece? Moisés fala que nós temos que cumprir as mitzvot, mesmo que elas pareçam não fazer sentido para a gente, né? E Moisés continua ainda falando para aquela geração, né? De algumas recompensas, né? De se cumprir as mitzvot, né? Então, primeiro ele fala para aquela geração que as preces, né? Que quando você começa a cumprir o mitzvot, você começa a se conectar com o Criador, você começa a ver que suas preces, elas começam a acontecer de uma forma positiva, né? Ele fala não só isso, né? Que quando você começa a fazer esse mitzvot, se você começa a se conectar com o Criador, você consegue se unir com Ele de uma forma espiritual e de uma forma física, de uma forma que você começa a entender todos os porquês da sua vida, né? E não só isso, Moisés fala também para aquela geração que se eles cumprissem todas as mitzvot, né, eles seriam abençoados e que todas as nações olhariam para o povo judeu, né, porque ele estava direcionando o discurso para a segunda geração do deserto. Ele falou: todas as nações verão vocês e vão ver que vocês são um povo sábio, né? Então, quando se cumpre todas as mitzvot, segundo o Moshe, né, e o Midrash, fica óbvio, você consegue enxergar que aquela pessoa, ela é uma pessoa extremamente sábia, né? Então, continuando. Não, vamos lá. E não só isso, né? Por que que nós temos que cumprir as mitzvot, né? Moisés fala para aquela geração que toda vez que você cumpre a mitzvot, você se conecta com o Criador. Então, toda vez que você cumpre aquela mitzvot, você começa a ver que Hashem, né, é um depositário fiel, né? Ou seja, que você pode confiar no Criador, né? E não só isso, né? É isso. Aí o Midrash justamente vai falando justamente isso de Moisés, né? Então Moisés fala que é importante se ligar a todos os mandamentos, principalmente o povo judeu, tem os 613, porque com esses mandamentos você vai ficar mais próximo do Criador, né? Não só isso. A Paraxá continua e o Moisés fala para aquela geração que eles devem sempre... é importante falar isso, que Moisés está dando esse discurso, e esse discurso está bem próximo. Na verdade, faltam 30 dias aproximadamente para Moisés morrer, né? Então eu já sabia que ele ia falecer em pouco tempo. Então ele começa a falar para aquela geração da importância do estudo da Torá e de se aprender todas as mitzvot, né? Para eles se aproximarem do Criador, né? E Moisés também vai falando para aquela geração que quando eles chegassem na terra de Canaã, na terra de Israel, eles seriam responsáveis por remover todos os ídolos do meio deles, né? Então Moisés fala: removam todos os ídolos do meio de vocês. Hashem está pedindo isso, porque se vocês deixarem ídolos na terra de Israel, vocês vão acabar seguindo aqueles ídolos e vocês vão acabar seguindo eles e se desconectando do Criador, né? Vão acabar não enxergando o Criador da forma que ele é, e sim fazendo idolatrias, né? Bom, e Moisés, depois de falar da importância da mitzvot, da importância do estudo da Torá para aquela geração, ele começa a fazer uma revisão com aquela geração, naquela segunda geração, dos feitos do deserto, né? De tudo que aconteceu com o povo judeu, né? Então, ele começa falando que Hashem nunca deixou o povo judeu passar fome no deserto. Por quê? Segundo o Midrash, antes de um mês, todo o alimento do povo judeu acabou, né? Que eles carregaram do Egito. E depois disso, Moisés orou para o Criador, né? Porque o povo estava reclamando que não tinham alimentos. E aí,
depois que eles fizeram, depois que eles reclamaram com Moisés, o Criador mandou para eles o maná, que é o alimento celestial, né? E não só isso. A Paraxá também traz a seguinte visão, né, sobre essa comida, né? Que, na verdade, o povo ele ficou desesperado quando acabou o alimento dele no deserto, né? E quando Hashem mandou o maná para o povo, o objetivo não era só para aquele povo se alimentar. O objetivo era para o povo entender e saber da unicidade do Criador. Que quando você está conectado com o Criador, você precisa de qualquer outra coisa, o Criador vai te fornecer, independente do que você precisa. Ele fez chover um alimento dos céus, no meio do deserto, de um local que você vai falar que mais de 1 milhão de pessoas não sobreviveriam. Um povo não sobreviveria no meio do deserto, inóspito, né? E é justamente isso. Quando o Criador fornece comida, ele está querendo que aquelas pessoas entendam que ele é infinito, que ele está contido em todos os lugares, ele é onipresente. E logo depois, né, Moisés começa a falar também das nuvens de glória, né, que duraram aproximadamente 40 anos também no deserto, que os protegiam do sol, que não deixavam ter insolação, né? Porque imagina, andar o dia inteiro no deserto. E não só isso, as nuvens também protegiam de insetos, cobras. E tudo isso que o Criador faz, Moisés volta a reafirmar, é justamente para o povo de Israel comece uma preparação espiritual, para que eles comecem a enxergar que o Criador, a única coisa que eles precisam é se conectar ao Criador. Porque quando você se conecta e você se junta ao Criador, não existe mais barreira, não existe nada. O que vai poder te afetar se você e o Criador são um só? Nada, só existe o Criador, entendeu? Tudo está sob o domínio do Criador. E é isso que o povo judeu estava passando no deserto e todos aqueles desafios estavam mostrando isso para ele, segundo Moisés, né? Depois, Moisés começa a falar da importância das bênçãos, né, para o povo judeu. Ele sabia que o povo judeu ia chegar na terra de Israel e ele sabia também que a terra de Israel era uma terra muito farta. Então ele falou que todas as pessoas deveriam realizar bênçãos quando eles chegassem em Israel. Então ele falou: quando vocês chegarem em Israel, vocês vão ter muitos frutos, vão ter muito trigo, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. Porém, o Criador está dando isso para vocês. E vocês não devem ser orgulhosos. Vocês devem agradecer ao Criador, porque quem está fornecendo esse alimento para você é o Criador. E Moisés fala para aquela geração ter muito cuidado para eles não se tornarem orgulhosos, né? Porque quando a pessoa começa a subir na vida, começa a ter muito dinheiro, muitos bens, ele começa a achar que ele é autossuficiente. E Moisés fala que nenhum ser humano é autossuficiente. Todo ser humano depende do Criador. E Moisés também lembra para aquela geração não só dos seus bens materiais, mas você lembrar também que todas as suas aptidões físicas e mentais também foram dadas pelo Criador. Então você também não pode se achar autossuficiente porque você é muito forte, porque você é muito inteligente ou porque você é os dois. Porque quem te forneceu inteligência e força física foi o Criador. E o Midrash fala que a única coisa que você pode se vangloriar e ter certeza que você fez aquilo ali é justamente a sua elevação espiritual, né? Porque a sua elevação espiritual é um desafio que o Criador colocou para você. E todas as outras coisas que ele te forneceu, ele que te forneceu. Não foi você que é especial demais, ou você que sou inteligente demais por isso, por aquilo, eu sou forte demais por isso, por aquilo. Não, foi o Criador que te deu isso, entendeu? Se ele não quisesse te dar, também não é nenhum mérito seu isso. O Criador te forneceu, menos a elevação espiritual, porque segundo Moisés, todo ser humano ele tem condição de realizar a elevação espiritual. Basta o esforço da alma. E quanto a isso, né, quanto a essa história do ser humano não se tornar orgulhoso, o Midrash traz uma história muito legal, né? Ele fala o seguinte, que certa vez existia um homem muito pobre em Israel, ele extremamente pobre,
e ele estava catando lixo para poder se alimentar. E daí o profeta Elias apareceu para ele. Minto, não era em Israel, era em outra terra. O profeta Elias apareceu para esse homem e deu 2 moedas de ouro. Ele falou: mude sua vida. Porém, esse homem era extremamente pobre, mas ele rezava, orava, ele era muito conectado ao Criador, né? E o profeta Elias foi lá e deu 2 moedas de ouro para ele. E ele, com essas 2 moedas de ouro, mudou, transformou sua vida, né? Ele comprou, começou a realizar negócios, já abriu suas lojas e virou um homem extremamente rico. Porém, esse homem, que era pobre, que ficou extremamente rico, ele não orava mais, não se conectava mais ao Criador. E o Criador reclamou com o profeta Elias e falou o seguinte: olha só, o homem mais sábio, o homem que era mais próximo a mim, Elias, você tirou ele de mim. Ele está afastado de mim, porque agora ele só tem tempo para os negócios, ele só tem tempo para o dinheiro, ele só tem tempo para as coisas terrestres. Ele não tem tempo para poder se conectar e nem fazer tzedaká e nem ajudar o próximo. Ele só tem tempo para o próprio trabalho. E aí o profeta Elias volta aquele homem e ele pede 2 moedas de ouro de volta. E o homem já estava bastante rico e deu as 2 moedas de ouro para o velhinho que tinha dado as 2 moedas de ouro quando ele era pobre. Porém, quando o profeta Elias tomou essas 2 moedas de ouro, o homem voltou a ficar pobre e chegou na mesma situação que ele estava anteriormente. E aí, esse homem que era pobre ficou rico e voltou a ficar pobre. Ele começou a chorar, começou a se conectar com o Criador de novo. E aí o profeta Elias apareceu de novo para ele e falou: olha só, eu estou te dando essas 2 moedas de ouro. Porém, eu quero que você me prometa uma coisa: que você vai mudar a sua vida com isso e que você vai mudar a vida das outras pessoas e você não vai deixar de se conectar com o Criador. E o profeta Elias deu as 2 moedas de ouro, o homem voltou a ficar rico, voltou a investir nos seus negócios, porém, ele se conectava ao Criador e realizava a tzedaká, ajudava os outros, né? E assim ele foi até o final dos dias, né? Então é justamente isso, nesse trecho do Midrash, que está trazendo para a gente, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente começa a ter dinheiro, ter posses, para que a gente não se torne orgulhoso ou ache que a gente é autossuficiente, né? Porque quem dá sustento para a gente é o Criador, assim como todas as outras coisas que Ele fornece na nossa vida. Logo depois, Moisés começa a falar para aquela geração das bênçãos que as pessoas deveriam fazer ao se alimentar e ao final da alimentação. Então ele fala que as pessoas devem agradecer o alimento que o Criador está dando para eles, justamente por isso, para lembrar que se ele está comendo aquela comida ali, óbvio que ele trabalhou, que ele fez alguma coisa para ganhar aquele alimento, mas quem fornece sempre tudo a ele é o Criador. Então por isso que nós temos também que fazer orações quando nós comemos, né? E não só isso. O Midrash começa a falar também de coisas que se devem fazer, coisas que não se devem fazer ao se alimentar. Por exemplo, falar coisas negativas, conversar enquanto come, falar enquanto come, não se deve evitar comer em pé. Moisés fala isso para aquela geração justamente para você dar importância àquele momento e para você respeitar o seu alimento. Então, nem palavras negativas é bom você falar quando você está se alimentando, em respeito ao seu alimento. Seguindo então o Midrash, Moisés começa a falar sobre o bezerro de ouro, né? Então ele vai continuando todos os acontecimentos com o povo de Israel para aquela segunda geração. Então ele começa a frisar mais sobre o pecado do bezerro de ouro. Ele faz uma revisão, né? Fala que ele passou 40 dias em cima do monte sem comer e sem beber. E quando ele desceu, o povo de Israel tinha feito o bezerro de ouro, como a gente viu nas parashotes passadas. E Moisés começa a explicar todo o ciclo que aconteceu, tudo que ocorreu ali no meio do deserto, né? E logo depois ele fala que, logo depois do acontecimento do bezerro de ouro, né? Ele ensina para aquela geração que
todas as pessoas devem ter temor a Hashem, né? Então todos, lembrando que temor a Hashem, né, não é medo, né? Temor, na verdade, é respeito e obediência ao Criador. O Criador não quer que ninguém tenha medo dele. O Criador quer que você tenha respeito e obediência. E Moisés fala para aquela geração, e começa a falar para aquela geração o seguinte, né? Bom, que o temor a Hashem é algo fácil. Moisés fala, o temor ao Criador é algo fácil, é algo que já existe dentro de você. Você só precisa revelar ele, é algo natural. A única coisa que você tem que fazer é revelar o temor a Hashem que está dentro de todo ser humano para poder servir a Hashem de uma forma correta, né? De uma forma positiva, né? Então ele fala que, ao contrário do que muitas pessoas acham, o temor a Hashem é algo natural. Só que as pessoas normalmente não têm isso revelado. Então você tem que buscar revelar isso dentro de você. E ele fala, o Midrash também relata uma história, né? Que certa vez, né, o Rabi Yohanan Ben Zakkai, ele estava no leito de morte, né, um sábio do Talmud. Ele já estava nos seus últimos dias. E aí seus alunos chegaram e falaram, mestre, dá uma bênção para a gente, uma palavra sábia, para a gente poder, né, seguir na nossa jornada, na nossa vida com nossos alunos. E o Rabi Yohanan Ben Zakkai fala o seguinte para os seus alunos, né? Eu espero que vocês temem a Hashem como vocês temem os seres humanos. E aí o aluno fala, mas como assim? Como assim, mestre? Você quer que a gente teme a Hashem como nós tememos os seres humanos? E ele explica, na maioria das vezes as pessoas erram, cometem um erro, quando estão sozinhas, né? Por quê? Porque as pessoas pensam que não tem ninguém ali presente. Mas, na verdade, tem alguém ali presente. Tem Hashem. Hashem sempre está presente. Hashem é onipresente. Está em todos os lugares. Então, e as pessoas evitam errar quando elas conseguem ver que tem outra pessoa que ela conhece ali perto. Ou quando tem outra pessoa perto. Então, o Rabi Yohanan Ben Zakkai está falando justamente para a gente enxergar o Criador em todas as coisas. Porque quando a gente enxerga o Criador em todas as coisas, quando a gente for pensar em transgredir, a gente vai lembrar que o Criador está dentro da gente. O Criador está em tudo, né? Está em todas as coisas, né? E o Midrash fala, bom, se você temer a Hashem é algo que Moisés falou que é fácil, né? É inato do ser humano, ele só tem que revelar. Por que a gente não faz isso, né? Naturalmente, normalmente, né? E o Midrash fala que a gente não faz isso porque a gente não consegue enxergar o Criador. A gente tem que aumentar a nossa conexão, elevar o nosso nível espiritual para que a gente possa enxergar o Criador. Então, quando a gente não vê, quando o nível espiritual da pessoa é baixa, né, ela não consegue enxergar o Criador em todas as coisas, o que acontece? Ele acaba transgredindo, ele acaba não tendo temor a Hashem, que é respeito e obediência ao Criador. Bom, seguindo o Midrash, ele começa, Moisés começa a falar para aquela geração da importância de se respeitar um convertido, né? O Midrash fala que são repetidos 36 vezes na Torá a importância de se respeitar um convertido. E não só isso, que um convertido o povo judeu deve tratar o convertido com mais carinho do que o próprio. O convertido também é o judeu, né? Mas do que o próprio judeu de família, de linhagem, né? Porque ele é uma pessoa nova, ele está entrando no mundo, ele vai começar a entender coisas novas. Então você tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho com ele. O Midrash fala, muitas vezes as pessoas podem pensar que é só um convertido. O que esse cara vai ser? A família dele era a família de idólatra. O que ele vai poder fazer com isso? E o Midrash mostra aí vários sábios na Torá, grandes, que eram convertidos ou filhos de convertidos. Por exemplo, Onkelos. Ele era descendente dos imperadores romanos. Ele era um grande sábio. Ele foi responsável por traduzir do aramaico para o hebraico vários livros, né? Então, trazendo o conhecimento para todas as pessoas.
O sogro de Moisés, né, Itró, ele era um sacerdote idólatra. E ele se converteu e não só isso, ele era um grande sábio. Não é à toa que seus descendentes aconselhavam os sábios de Israel, os juízes de Israel aconselhavam, iam muito buscar conselhos nos descendentes de Itró, que eram convertidos. Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, um dos, se não o maior sábio do Talmud, ele também era filho de convertido. Rabi Meir também, que era um grande sábio do Talmud. Rabi Yossi também era, todos eles do Talmud eram descendentes de convertidos ou eram convertidos. Seguindo então o Midrash. Sim, o Moisés então começa a falar de orações, né? Então, Moisés começa a falar para aquela geração da importância das orações, por que que você deve orar. Moisés fala que pelo menos você deve, se você não tem tempo ou você não consegue realizar as 3 orações do dia, que pelo menos uma vez por dia você deve conversar com o Criador, procurar conversar com o Criador. Se você tem tempo, faça as orações e converse com o Criador mais de uma vez por dia. Mas se você não tem, você tem uma vida muito corrida, muito atarefada, pelo menos uma vez por dia, converse com o Criador. Procure se conectar com o Criador. O Midrash fala, mesmo que seja com suas palavras, não precisa, às vezes, pegar um Sidur e ler. Pode conversar com o Criador em silêncio, né? Bom, e Moisés fala da forma das orações, né? Então ele fala que você deve se conectar com o Criador ao orar, né? Então antes de orar, você tem que se concentrar e buscar intenção na sua oração, né? Que é a famosa Kavaná. Não só isso. Você deve ler e entender cada palavra e buscar o seu significado. Porque o Midrash fala que quando você procura fazer isso, você começa a entender a oração de várias perspectivas e começa a fazer ela de uma forma mais gostosa e começa a fazer ela de uma forma mais prazerosa, né? A oração. E o Midrash também fala que os sábios, eles tinham o costume de, antes de realizar uma oração, eles meditavam, então eles limpavam o seu coração de qualquer coisa mundana, né? Problemas, todo mundo tem. Então eles procuravam se livrar, parar de pensar nos problemas e se concentrar totalmente, se conectar com o Criador. Bom, e finalizando esse Midrash, né, no último trecho do Midrash, Moisés começa a falar para aquela geração para que eles sim. E finalizando essa paraxá, né, Moisés fala para que eles reforça, né, para aquela geração, para que eles cumpram todas as mitzvot ou boa ação, que toda vez que se cumpre uma boa ação ou uma mitzvot, o ser humano cria um anjo protetor, cria um anjo bom. E ele finaliza falando o seguinte, né, que aquela geração as outras deveriam estudar Torá. E para que elas deveriam estudar Torá? Para que elas copiassem os atributos do Criador. Então, Moisés fala, vocês devem estudar Torá para que vocês copiem os atributos do Criador, para que vocês procurem ser como o Criador, benevolente e amoroso com o próximo. E com isso, eu finalizo a paraxá dessa semana. Bom, e como conclusão, eu sempre trago, né? O que eu aprendi com a paraxá nessa semana? Eu trouxe a seguinte conclusão, né? O que eu aprendi? Bom, quando a gente vê Moisés revisando todos esses fatos, tudo que aquela geração passou, eu acho que é aquilo que ficou muito bem claro no Midrash, né? Que todos os momentos que o povo judeu passou ali no percurso dele ali no deserto, era justamente para você enxergar a unicidade do Criador. Você vê que o Criador é um, só existe ele, e todas as coisas, tudo que existe, é o Criador.
O Criador é tudo, né? Hashem é tudo e tudo é Hashem. Então, mesma coisa na nossa vida. Então, quando a gente passa por nossas dificuldades, quando a gente passa por tudo, não é só a Torá, ela não é um livro que fala do passado. Ele é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. Então, quando a gente vê esses acontecimentos com o povo judeu, esses acontecimentos também ocorrem com a gente, né? Então, o que o Criador está querendo mostrar para a gente é a mesma coisa que ele está querendo mostrar para o povo judeu, que ele é um. E que a gente tem que enxergar a unicidade dele em todas as coisas. Sei que é difícil, mas a gente tem que fazer de tudo, né? Para poder se conectar com o Criador. Se a gente tem a vontade, já é o primeiro passo. O primeiro passo é a vontade. E depois você vai sempre procurando se conectar cada vez mais, usando a sabedoria, usando o entendimento, usando cada vez mais os seus atributos. E para finalizar com a historinha, que eu gosto muito, né? Para como a gente deve enxergar como o Criador faz todas as coisas, né? Como diz o ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que certa vez, né? O Rabi Yehoshua, que é um sábio do Talmud, né? Ele estava estudando muito Torá, muito Kabbalah, ele se conectou com o Criador de uma forma muito grande, onde ele conseguia conversar com anjos, né? E certa vez, o profeta Elias apareceu para ele como anjo, e ele começou a estudar com o profeta Elias, e ele falou: profeta, eu queria ajudar você nos trabalhos de anjo que você realiza. E ele fala: olha, você ainda não está pronto para ver como que é um trabalho de um anjo. Você ainda não consegue enxergar a unicidade do Criador em todas as coisas. Você é um grande sábio, você está elevado, mas você ainda não chegou nesse nível. Ele: não, mas eu insisto, eu quero ver. Aí o profeta Elias fala: tudo bem, você vai me seguir, porém, a partir do momento que você reclamar, ou que você reclamar comigo e achar que o Criador não está sendo justo, a gente vai encerrar o trabalho na hora e eu vou te trazer de novo para o mundo físico. E dito e feito. O profeta Elias carregou o sábio, né, o Rabino Yehoshua, e primeiro eles foram à casa de uma pessoa que era extremamente pobre, mas muito, muito pobre. E ao chegarem na casa dessa pessoa que era muito pobre, eles eram um casal de senhorzinhos bem velhos, e eles chegaram e eles estavam vestidos como pessoas, né? Os, o judaísmo fala muito que o profeta Elias vem e se disfarça como pessoa para poder testar, né, as nossas ações. Então eles se disfarçaram de pessoas, e quando chegaram lá, os dois velhinhos atenderam eles super bem, super amorosos, e quando eles saíram da casa dos velhinhos, os velhinhos eram muito pobres, né? E o único sustento que eles tinham era uma vaca. E quando eles saíram da casa dos velhinhos, o profeta Elias foi e decretou a morte da vaca. A vaca morreu na hora. E o Rabino Yehoshua ficou: peraí, como assim? Eles trataram a gente tão bem, e os dois velhinhos não tem nem como trabalhar, e o profeta Elias matou o único sustento deles, que era a vaca, mas ele fica quieto, ele não podia reclamar. E daí eles vão na segunda casa, e quando eles chegam na segunda casa, é um homem extremamente orgulhoso, o homem tem muito dinheiro, extremamente rico, e quando eles chegam na casa desse homem extremamente rico, ele serve pão duro, água, nem conversa com eles direito, é um homem soberbo, e o profeta Yehoshua não gosta nada desse homem, né? E eles olham para a casa desse homem e eles veem que tem uma rachadura muito grande, e que aquela casa poderia quebrar a qualquer momento. E quando eles estão saindo daquela casa, o profeta Elias vai, toca na parede, e a parede se reconstitui ao normal, volta ao normal. E o profeta e o Rabino Yehoshua fica irado, né? Como assim? Poxa, esse homem soberbo, ele está ajudando, construiu a casa dele, como que é isso? E por último, eles vão na sinagoga, e nessa sinagoga estava numa época que os rabinos doavam alimento e dinheiro para os mais pobres, né? Uma época que se fazia muita tzedakah. E aí tinha um rabino muito bom naquela sinagoga, porém
tinham dois tesoureiros que queriam ser os rabinos responsáveis por aquela sinagoga. E eles estavam armando um plano para poder tirar o rabino, que era muito sábio, de lá e eles entrarem como diretores da sinagoga, porque eles queriam roubar bastante aquela sinagoga. E daí o profeta Elias chega lá e realiza o pedido deles. E aí o rabino Yehoshua não aguenta mais. Fala, olha, acabou, não aguento mais ficar quieto. Que justiça é essa que o Criador está fazendo? Poxa, primeiro a gente vai na casa dos velhinhos e você mata a vaca, que era o único sustento deles. Depois a gente vai na casa do homem que era arrogante e você foi e reconstituiu a casa dele. Agora a gente vai na casa de dois tesoureiros que querem prejudicar um rabino sábio e roubarem dinheiro e te tzedakah, e você realiza o pedido deles? E o profeta Elias falou, olha, como eu falei para você, você não iria entender o trabalho do Criador. Mas eu vou te explicar a todos eles, mas você nunca mais vai poder me seguir. Bom, na primeira casa que a gente foi, eu matei a vaca do casal de velhinhos, porque o anjo da morte iria levar a alma da senhorinha. E aquele senhor ia ficar muito triste sem a sua companheira. Então, para a companheira não morrer, eu negociei com o anjo da morte para que ele levasse a alma da vaca e não levasse a alma da velhinha, porque o velhinho ia ficar extremamente triste. Na segunda casa, eu reconstituí a casa daquele homem soberbo, porque quando aquela casa desabasse, aquele homem iria construir uma nova casa e ele ia ver que tem um baú de tesouros debaixo da casa dele. Então, para ele não se tornar mais arrogante do que ele já é, então eu reconstituí o muro da casa dele, porque senão ele ia achar mais dinheiro e ia se tornar mais soberbo. E por último, eu realizei o pedido daqueles dois tesoureiros, porque toda aquela comunidade iria ver que aqueles tesoureiros não prestam e elas iriam dar mais valor para o rabino que foi destituído do seu cargo de diretor. E assim finaliza a história. E o que a história está mostrando para a gente? Tudo o que o Midrash está mostrando. Justamente que a unicidade do Criador. O Criador é perfeito em tudo que ele faz. Então, quando a gente consegue se conectar com o Criador e enxergar Ele em todas as coisas, não tem o que temer. Ele está em todas as coisas. Hashem é tudo e tudo é Hashem. E com isso eu finalizo a minha opinião também na Paraxá.